Olá, seja bem-vindo ao nosso Conversa sobre Enfermagem, um programa produzido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará por meio da Assessoria de Comunicação do Corém. Hoje, inauguramos a Web TV do Conselho. Aqui neste canal teremos um encontro semanal para debater os assuntos que são importantes na área, além de podermos conhecer um pouco mais de quem faz o dia a dia da autarquia. Para abrir o nosso programa, temos a presença da presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, doutora Celiane Maria Lopes Muniz. Doutora, obrigado por ter aceito o convite para comparecer nesse programa, a inauguração da nossa Web TV. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui juntos nesse momento tão importante para o Conselho Regional de Enfermagem através da Web TV. E aí essa é uma grande oportunidade que nós temos de estarmos mais perto dos nossos inscritos nesse momento ímpar. E aí os temas e as colocações que nós vamos fazer ao longo desse período, tem a participação do nosso assessor de comunicação, Leonardo Effer, do qual eu tenho um grande prazer de estar aqui junto para que nós possamos ter uma conversa com todos os nossos inscritos, de uma forma bem tranquila, bem leve, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o que é o Conselho, as suas ações, ações em conjunto que tem com vários outros órgãos e etc. Doutora, então vamos começar a nossa conversa falando, explicando para quem está assistindo em casa o que é o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Bom, na verdade, o Conselho Regional de Enfermagem, ele é uma autarquia federal criada através de uma lei 5.905 de 73, que foi promulgada pelo presidente da República, e ele criou os Conselhos Regionais de Enfermagem e, com certeza, o Conselho Federal. E aí, nessa lei, ele coloca todo que deverá haver em cada estado da federação um Conselho Regional e que o Conselho Federal, o órgão máximo, deverá estar sediado junto à capital da República, no caso, em Brasília. E os Conselhos Regionais de Enfermagem, na verdade, por serem autarquia federal, eles têm todo uma questão administrativa, e o Conselho Regional de Enfermagem, no caso, como órgão fiscalizador do exercício profissional. Então, o Conselho Regional, como as pessoas muitas vezes confundem um pouco com as associações, com os sindicatos, na verdade, ele é um órgão criado para fiscalizar o exercício profissional. E aí, além da fiscalização do exercício, ele também tem como missão zelar pelo exercício da profissão, por isso ele cria também resoluções para proteger o profissional da enfermagem ou para zelar pelo seu exercício. E também ele tem como missão a questão do julgamento ético de todos aqueles profissionais que transgridem ou ferem toda essa legislação do exercício profissional. E aí nós temos na principal missão a fiscalização do exercício. Por isso, então, a existência dos fiscais dentro do Conselho Regional de Enfermagem e nas suas subseções, que vão às diversas unidades hospitalares, postos, unidades de pré-atendimento, de pré-hospitalar, de atendimento como um todo, para fiscalizar o exercício profissional. Então, o Conselho é uma autarquia federal referendando, criado pela Lei 5.905 de 73, criada como órgão fiscalizador do exercício profissional da enfermagem. A senhora falou aí sobre a missão de fiscalização, que é a missão do Conselho Regional. Para os inscritos, o que o Corém realiza, além da fiscalização, o que o Corém traz para os inscritos? Na verdade, o Conselho Regional de Enfermagem, por ele fiscalizar o exercício profissional, ele leva a uma proteção do inscrito. Por exemplo, se você está em uma determinada instituição trabalhando e a fiscalização vai lá, ele com certeza vê o profissional que está ilegal, o profissional que está irregular, e aí ele leva uma proteção à saúde da população também. Porque você não pode deixar que pessoas que não estão devidamente habilitadas para realizar procedimentos de enfermagem realizem, então, de uma forma irresponsável. O Conselho não deixa também que esses profissionais que estejam exercendo a profissão não estejam devidamente regularizados ou legalmente inscritos no Conselho. Então, o Conselho leva a isso. Além do que, o Conselho também leva a questão do dimensionamento das equipes. Por exemplo, se a fiscalização ao adentrar uma instituição, ela tem como base
toda uma legislação do exercício profissional e resoluções que dimensionam equipes de enfermagem. E aí, no momento que a fiscalização adentra a instituição, ela leva todo esse conhecimento ao seu gestor, ela leva hoje, que em 2013 nós começamos a trabalhar a questão do processo administrativo da fiscalização, então ela coloca para o gestor a necessidade do dimensionamento adequado, então fazendo com que muitas vezes seja contratado um número maior de profissionais. Além do que, ela julga também, né, o Conselho Regional de Enfermagem, através da sua fiscalização, ela traz denúncias, ou através do nosso atendimento, através da ouvidoria, nós também recebemos várias denúncias de exercício, de problemas administrativos, de questões do exercício profissional. Nós também levamos ao julgamento dos profissionais que assim venham a ferir a legislação do exercício profissional, que é privativo do auxiliar, que é privativo do enfermeiro, que é privativo do técnico de enfermagem. Ele tem uma responsabilidade social junto com os anjos da enfermagem. O Conselho Regional leva também um núcleo de aperfeiçoamento profissional, ele tem a ouvidoria do Conselho também que escuta, ele tem um departamento de cobrança e negociação, do qual o fiscal anteriormente fazia esse papel de ir na instituição. Ele, na verdade, hoje ele notifica, sim, mas ele não tem mais esse papel da cobrança. Então, nós hoje temos um DECOMB, que é um órgão específico dentro do COREM, do Conselho Regional, que ajuda, né, nessa notificação do profissional, nessa cobrança e nessa negociação também. Doutora, a senhora falou sobre o trabalho legal e o trabalho ilegal do profissional, né? O que significa trabalhar legalmente? O que gera, como é que o profissional que está em casa, ou de repente a pessoa que está terminando de estudar, seja numa universidade, seja num curso profissionalizante, como é que ela vai atuar no mercado de forma legal? Bom, todo profissional, né, essa lei que criou os conselhos, ela também criou a legislação dos profissionais de enfermagem, que é esse livreto que a gente sempre está colocando para todos nas nossas palestras, nas nossas colocações. Aqui ele diz exatamente o que deve ser feito. Ao momento que você termina um curso técnico, um curso superior, um bacharelado, uma licenciatura em enfermagem, você deverá, para exercer a sua profissão, vir ao conselho para se registrar. Então, esse é o profissional, ele tem que deverá vir ao conselho para que ele possa se registrar e assim exercer a sua profissão legalmente. Então, esse é o profissional que está no exercício legal da profissão. Quando a gente fala o profissional irregular, é aquele profissional que está legalizado, tem uma inscrição, porém ele está em débito com as suas obrigações junto ao conselho, que na verdade também consta na legislação do exercício profissional que o profissional deverá manter, né, os seus dados cadastrais atualizados, assim como as suas obrigações. E aí a questão da anuidade, muitas vezes as pessoas nos colocam, por que eu tenho que pagar a anuidade, né? Na verdade, a Lei 5.905, quando criou os conselhos, ela coloca que o profissional deverá manter-se com suas obrigações junto ao conselho. Além do que, existe também a Lei 12.514, que coloca que deixa muito claro que o fato gerador da anuidade é o registro. Então, se você tem um registro no órgão de classe, você deverá manter a sua anuidade. Então, esse é o profissional que está irregular. É aquele profissional que não mantém as suas anuidades em dia. E o profissional ilegal é aquele profissional que está exercendo, né, a profissão de enfermagem, auxiliar técnico enfermeiro, sem estar devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Enfermagem. E é importante a gente ressaltar também que na legislação diz que hospitais, entidades não podem contratar pessoas que não possuam registro, não é isso? Com certeza. Inclusive, quando a fiscalização adentra as instituições para o processo fiscalizatório, ele entrega ao gestor os profissionais que estão em situação irregular ou que encontram muitas vezes profissionais que estão em situação ilegal. Existia uma prática anterior com relação a alguns profissionais que tinham inscrições que a gente chamava anteriormente de inscrição provisória, né? E aí esses profissionais muitas vezes
perdiam a validade dessa inscrição e não retornavam ao conselho. Então, na verdade, ele não estava mais registrado, ele tinha um registro provisório e muitas vezes esse profissional está na ilegalidade do exercício da profissão. Então, é por isso que, na verdade, quando a fiscalização adentra as instituições, ele está, de alguma forma, né, diretamente ligado à questão de proteger e zelar pelo exercício da profissão de enfermagem, dando espaço àqueles profissionais que estão devidamente legalizados, regulares com o exercício da sua profissão, com o seu conselho. Então, essa é também um fato, né, positivo que o Conselho Regional de Enfermagem traz, né, levando a questão de zelar pelo bom exercício da profissão, pelo exercício dos profissionais e também zelar pela saúde da população, porque afinal de contas nós não podemos ter profissionais que não tenham habilitação, que não estejam preparados para exercerem atividades de enfermagem, que assim não estejam devidamente integrados ou preparados para esse exercício. Agora, doutora, a senhora falou, né, que o registro pela lei, né, que a senhora mencionou, o registro ele gera a anuidade. E muitas pessoas perguntam, mas o que o Corém faz com a anuidade que eu pago, né, o valor anualmente? Então eu queria que a senhora esclarecesse o que é feito com a anuidade do inscrito junto ao Corém. Muitas vezes as pessoas até colocam assim de uma forma bem tranquila, eu pago tanto o Corém, e o que o Corém faz por mim? Né? O que a minha anuidade gera? Né? Na verdade, a anuidade ela gera, nós precisamos de vencimento, de dinheiro, claro, para que nós possamos sustentar toda a máquina administrativa. Né? Precisamos manter o conselho funcionando, máquinas funcionando, sistemas funcionando, fiscalização nas ruas, profissionais, né? Combustível para os carros que fazem toda a fiscalização de todo o estado do Ceará, na integralidade de todos os municípios, porque em 2013 nós fiscalizamos todos os municípios na sua integralidade, hospitais, clínicas, serviços de hemodiálise, atendimento pré-hospitalar. Fizemos inclusive um mutirão no final do ano para fiscalizarmos todos os postos de saúde, os programas de estratégia de saúde da família, o atendimento pré-hospitalar, exatamente para quê? Para que coloque para a frente dos gestores a questão da necessidade da contratação de profissionais enfermeiros para o atendimento pré-hospitalar, junto às ambulâncias, junto à estratégia de saúde da família, a condição de trabalho de alguns profissionais, principalmente para que eles exercessem as suas atividades de enfermagem, tivessem uma condição melhor. Então, assim, nós gastamos o dinheiro, que, como se diz, para manter toda essa máquina. Então, de uma certa forma, nós utilizamos a manutenção da máquina administrativa, aumentando cada vez mais a fiscalização, aumentando cada vez mais os projetos que nós nos envolvemos, ajudando na melhoria da formação do profissional, que na verdade não é a nossa missão, mas nós entendemos, se eu estou lá à frente para fiscalizar, para que o profissional tenha um exercício melhor, eu também preciso fazê-lo entender a legislação do exercício, as resoluções que colocam para a proteção e o exercício da profissão de enfermagem, a questão do enfermeiro na hemoterapia, a questão do enfermeiro na classificação de risco nas unidades de emergência, a questão do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Então, nós também precisamos capacitar esses profissionais através do núcleo do aperfeiçoamento profissional, que é o NAPEM. Então, a anuidade do profissional, ela entra em todos esses projetos, aos programas, na questão dos projetos que nós nos envolvemos na Semana de Enfermagem, dos projetos que nós também nos envolvemos na questão das lutas pelas 30 horas, nas lutas pela questão do ato médico. Então, envolve também essa questão da anuidade do profissional que assim paga. Doutora, infelizmente a gente está chegando ao fim do primeiro bloco, mas a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre valorização do profissional e o papel do Corém nessa valorização. Até lá!